Fala, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse terceiro dia da nossa jornada aí de leitura comentada da Bíblia. Está sendo muito bom estarmos fazendo a leitura do livro de Atos, hoje capítulo 3. Nós vamos ver essa passagem tão rica e tão cheia de bênçãos para as nossas vidas, né? Bênçãos na prática mesmo, onde a gente vai ouvir e ler, né, coisas maravilhosas da parte de Deus. Então, bora lá para a nossa leitura. Quero te convidar aí, pega a sua Bíblia, pega a caneta, se você tem o hábito de escrever, de anotar, e se você puder, né, pega a sua Bíblia mesmo para a gente poder seguir versículo por versículo, cara. Vai ser muito bom. Então, vamos lá, vamos embora para a Bíblia? Bora lá, povo de Deus. Capítulo 3 agora, foco na palavra aqui. Vamos começar a nossa leitura e comentário bíblico. Vamos lá. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona, que era 15 horas, né? Até marquei aqui. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Interessante esse primeiro momento aqui. No relato do capítulo 3, quando o Lucas escreve aqui, na sequência, né, quando sai do capítulo 2, a gente percebe que as pessoas começaram a aderir agora à nova fé em Cristo a partir da pregação de Pedro, e Pedro e os demais discípulos, né, eles ganham a partir de agora uma maior notoriedade entre as pessoas, né, vamos dizer assim. E o que acontece? Eles, como de costume, né, Pedro e João subiam ao templo na hora da oração. Então, mantinham aqui aquele hábito, né, de estarem indo ao templo para fazer a oração. E aí o Lucas vai relatar aqui essa história desse homem que era aleijado de nascença, né, que estava sendo carregado como costume. Sempre eram colocados os aleijados nas portas do templo para poder ficar ali pedindo esmolas, né? Aí o versículo 3 vai começar dizendo assim: quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olhe para nós. Olha que relato interessante, né? Você percebe aqui que o mendigo que ficava na porta do templo, na porta formosa do templo, ele só tinha uma expectativa com as pessoas que entravam ali naquele templo, né? Inclusive, ele ia para o templo para pedir esmolas. Ele não ia ali para adorar a Deus, não ia ali para orar, para buscar alguma coisa da parte de Deus. Ele ia ali, como de costume, né? Todos os dias eles colocavam ele ali para pedir esmola, porque ele era aleijado, não tinha uma perspectiva de vida, né? E aí ele pede, como de costume, uma esmola para Pedro e João. Só que nesse dia, o interessante é que o texto vai relatar aqui que Pedro, fixando nele o olhar, olha só, Pedro, acompanhado de João, disse-lhe: olha para nós. Eu fico imaginando aqui, né, que esse cara provavelmente pedia esmola de cabeça baixa, né, com aquele sentimento de derrota, com aquela situação, né, de alguém que está ali dependendo de um favor dos outros. E nesse momento Pedro faz algo diferente, né? Pedro e João, eles não estão simplesmente focados, vamos para a oração e tal, que, né, passar por nós aqui, né, a gente deixa quieto, vamos focar no momento da oração. E eu acredito até que Pedro, ele vai na verdade, vai viver a essência daquilo que Jesus ensinou de uma forma tão extraordinária, que ele não vai se comportar assim, preocupado com o templo, né? Porque a gente vai ver que ele vai entrar no templo depois de ter realizado algo pela vida desse homem, né? E a gente vê aqui, na primeira pregação, no capítulo 2, ali a exposição, não é, do evangelho, da palavra de Deus, né? E o resultado disso foi conversão. Agora, nesse momento, no capítulo 3, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber uma ação de Pedro, não uma pregação nesse primeiro momento, né? Depois vai ter uma pregação. Mas no primeiro momento a gente vai perceber que o evangelho ele não é só de pregação, mas o evangelho é de ação, né? É uma ação. E aí o que acontece? A gente observa aqui que
ele ficou olhando atentamente para eles, o mendigo, né? Ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa, né? Então, ele tinha uma expectativa de receber um dinheiro, um trocado, mas Pedro vai frustrar ele, né? Vai dizer assim: então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Eu tenho algo maior do que prata e ouro, né? Algo mais importante para você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Olha que interessante, né? Pedro tinha recebido o poder do Espírito. Sobre ele estava uma unção poderosa de cura, né? Que Jesus havia liberado sobre os seus discípulos e que está também à disposição da gente, né? Aí o texto no 7 vai dizer: e pegando-o pela mão direita. Eu quero que você foque nesse detalhe, né? Pedro não simplesmente libera uma palavra e vai embora dizendo assim: ele não foi curado porque ele não creu. Não. Pedro declara uma palavra de cura em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, mas ele acompanha o processo da cura, e mesmo que seja imediato, mas a gente vê que primeiro há um olhar, né? No versículo 4 a gente vê que Pedro olhou para eles, né? E ele olhou atentamente para Pedro esperando receber alguma coisa. Só que há uma troca de olhares, mas também não há só uma troca de olhares como quem troca compaixão. Há também aqui um toque humano, um toque, né, das mãos, né? E pegando-o pela mão direita, olha isso, levantou, né? Eu vejo que isso aqui é um ministério da igreja, sabe? Não só o ministério de pregar a parte teórica, né, da coisa, da missão, mas aqui eu vejo o tete a tete, o dia a dia da igreja, né? Que é exatamente pegarmos pelas mãos as pessoas e levantarmos elas, né? E aí, esse exemplo aqui dessa história mostra um pouco dessa característica da igreja, né? Pegar as pessoas pelas mãos, né, e levantá-las. Aí o texto diz: imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. Olha isso. Ele foi firmado no mesmo momento. Ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O culto da oração acabou aqui, né? Aquele culto que a gente pode imaginar de reverência, de pessoas de joelhos dobrados, acaba aqui, ó, porque o camarada chega pulando, saltando, glorificando a Deus, né? Louvando o Senhor, porque ele recebeu uma cura. Né? E isso é muito interessante porque a continuação vai dizer que todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Todos viram, parou o culto. E o povo também reconheceu, e reconheceu como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante deste acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Olha só. Eles ficaram assim impressionados, assustados com aquilo, porque aquele homem era conhecido de todo mundo. Ele já estava há muito tempo ali, né, na porta formosa do templo pedindo esmolas. Desde que nasceu, ele era aleijado, ele nasceu aleijado. Então a gente vê aqui que as pessoas ficaram admiradas porque um homem simples como Pedro, não somente agora tinha um poder inabalável de influência, né, com as pessoas. Quando pregava, agora as pessoas eram tocadas pelo poder de Deus e se convertiam, como também agora estava fazendo com que as pessoas fossem curadas, né, das enfermidades. Foi o que aconteceu aqui. Aí a sequência dessa situação deles ficarem espantados e assombrados é interessante, porque o texto vai começar aqui no 11. Eu achei isso muito interessante, né? Apegando-se o homem, olha isso, apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles ao chamado Pórtico de Salomão. Meus irmãos, olha, eu fiquei assim, refletindo sobre essa palavra aqui, né, sobre essa palavra kratel, né, apegando-se ao homem. Então, a ideia dessa palavra é segurar alguém, né, agarrar, apoderar-se de alguém a fim de mantê-lo sob o seu domínio, né? Então, esse homem ele segurou fielmente assim em Pedro e João, e eu acredito que isso aqui
né, é o sentimento. Isso aqui é uma coisa minha, tá? Uma interpretação minha. Eu acredito que aqui, isso aqui vai além do agarrar no sentido de ficar se sentindo seguro, né? Isso aqui eu creio que é aquele apegar-se quando você tem alguém que fez algo por você, você se sente assim grato por aquela pessoa, sabe? E eu imagino que, lógico, a pressão que ia acontecer aqui depois ia ser meio estressante, mas eu acredito que esse apegar-se aqui gera na gente aquela ideia de um sentimento de segurança, também de paternidade espiritual, né? Porque ele se apegou, o homem, né, a Pedro e a João. Todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito andar, como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade, né? Por quê? Porque as pessoas tinham uma facilidade muito grande de endeusar as pessoas, né? Principalmente Pedro ou João, porque acabaram de fazer esse milagre. Esse homem se apegou a João, se segurou neles. Eu entendo que seja esse sentimento de que ele agora entende que, poxa, eu tenho uma gratidão muito grande por esses homens. Mas na mesma hora, as pessoas se avolumaram em volta de Pedro, né, admiradas, né? O texto fala aqui que eles ficaram espantados e assombrados com isso, espanto e assombro. E aí Pedro, por causa disso, ele faz essa pergunta, né? Por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? Ou seja, Pedro aqui percebe o perigo de as pessoas quererem acreditar a ele, né? A ele mesmo, a Pedro, o mérito dessa cura, né? Até mesmo esse rapaz que se apegou. E quantas vezes a gente vê que pelo fato das pessoas se apegarem a nós, porque a gente às vezes ministra, a gente às vezes abençoa a vida de uma pessoa, às vezes a gente ganha uma pessoa para Jesus e as pessoas acabam se apegando aqui a nós, né? Porque fizemos alguma coisa, porque ajudamos, porque, né, de alguma forma abrimos um caminho para ela, abrimos a mente, o entendimento através da palavra, e isso aqui é um perigo, né? Para que as pessoas que não têm caráter, como o caráter de Pedro, de dar a glória para Deus e de entender que ele era apenas um mero instrumento, essas pessoas, esses líderes ou falsos líderes se aproveitam dessa fraqueza da pessoa que se apega e dos outros que ficam avolumando em volta disso, né? E eles usam esse poder de influência ao seu próprio bel prazer, né? Ao bel prazer, seu próprio privilégio, para ter o privilégio, né? E Pedro já no mesmo momento já entende isso aqui, né? E ele já coloca isso aqui diante de nós, ó, o próprio poder ou religiosidade, ou seja, não foi porque eu tinha um poder meu ou porque eu era muito santo, né? Era muito religioso, cumpri todas as leis e agora eu posso fazer isso, não. Né? Aí ele começa uma ministração aqui, gente. Olha que da hora isso. Ele começa uma ministração na vida dessas pessoas. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Então Pedro consegue mudar totalmente o foco das pessoas que estavam voltados para ele e para João. Pedro consegue converter esse foco, esse olhar das pessoas para Cristo. Isso sim é um ministério que glorifica o nome de Cristo. Porque vai acontecer de realizarmos coisas pelas pessoas, de levantarmos pessoas, de segurarmos nas mãos, de curarmos pessoas, de abençoarmos pessoas. Essas pessoas, né, por uma questão de gratidão, elas podem se apegar a gente. E aí a gente tem que ter a maturidade e também a humildade de entender e de ensinar também essas pessoas que o poder não é nosso. Não é porque a gente é religioso demais ou porque a gente fez alguma coisa, mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem entregastes diante de Pilatos, negastes quando este havia resolvido soltá-lo. Pedro aproveitou aqui a situação não só para ministrar a mensagem de Jesus, mas para mostrar a realidade do pecado deles como nação. Aí, ó, mas vós negastes, duas vezes aqui, ó, negastes o santo e justo, e pedistes que um homicida fosse liberto. Olha isso. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Ó, de novo, nessa segunda mensagem,
Pedro enfoca aqui, né, o fato de que ele é uma testemunha daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus realizou, da morte, mas também da ressurreição. Eu comprovei isso pela fé no nome de Jesus. Olha isso. Este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele. Olha isso. Deu a este homem a saúde perfeita diante de todos nós, de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Fizeste o quê? Ignoraram Jesus, negaram Jesus, entregaram Jesus. Fizeram isso por ignorância. E aqui fica claro para a gente que a natureza, né, do pecado das pessoas, por mais que seja debaixo de ignorância, por mais que seja os erros, né, a vida entregue às obras malignas, uma vida longe de Deus, por mais que seja debaixo da ignorância, essa pessoa se encontra numa mesma e única, né, situação. Ela é pecadora, ela está longe de Deus, né? E aí ele coloca: agora, irmãos, eu sei que o fizestes, né, fizestes todo esse mal contra Jesus por ignorância, como também as vossas autoridades, ou seja, os líderes religiosos que eram para ser os caras que iriam seguir Jesus e viver os planos de Deus através de Jesus, negaram Jesus, entregaram Jesus para as autoridades, né? Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo, olha aqui de novo a palavra Cristo aparecendo, ó, porque nessa segunda pregação de Pedro, ele menciona essa ideia de que Cristo iria sofrer. Quem era o Cristo? O Messias. Mais uma vez, Pedro traz à tona aqui, primeiro, ao conteúdo da mensagem. Vamos lá de novo? O conteúdo da mensagem traz o quê? Uma noção da situação do homem diante de Deus. Olha só. Deus e o homem. Há uma separação, há um abismo entre Deus e o homem. Essa é a situação. Entende? Então Pedro consegue mostrar: olha, vocês estão contra Deus. Vocês estão, né, indo na contramão de Deus. Em vez de vocês estarem indo na direção de Deus, vocês estão indo na contramão, né? Então é necessário entender que na pregação, né, essa pregação ela sempre tem que ter esse caráter de mostrar ao homem a realidade do homem. O homem não é tudo isso que ele acha que ele é, não é tão bom quanto ele acha que é. O homem é pecador, né? O homem tem um problema grande, sério diante de Deus. Ele é pecador, né? Então, na pregação, a gente vê que Pedro mostra a noção da situação do homem diante de Deus. O homem está longe de Deus. O homem é pecador. Olha isso, né? Pecador. E Deus é santo. Deus é santo. Então, há uma barreira entre nós e Deus. Não tem como a gente se relacionar com Deus. Logo, o homem, ele está condenado. Está condenado. Deus é santo e o homem é pecador. E aí, ele vai logo já fazer o apelo nessa mensagem mais curta. O conteúdo da mensagem, e ele inclusive invoca aqui a autoridade bíblica, né? Porque ele coloca: mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os profetas. Olha só, mostrando que todos os homens de Deus no Antigo Testamento, eles testificaram a respeito do que ia acontecer com Jesus, que ele ia sofrer. Inclusive Isaías, né, ele tem lá o capítulo 53 que fala do servo sofredor. Aqui ele fala que Jesus, o 13, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Coloca Jesus como um servo aqui, porque Jesus veio, né, para nos servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a ideia do texto bíblico. E aí ele vai mostrar aqui que esse Cristo que veio para sofrer é um ungido, o Messias, ele veio. E esses homens negaram a Jesus. E aí ele logo chama, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Essa é a realidade do homem. A segunda parte da mensagem vai falar do quê? Arrependimento, né? Arrependimento. Tem uma segunda palavra aí
que é conversão. Olha só, quem se arrepende, né, logo deve se voltar para Deus. O homem que estava indo na direção oposta de Deus, agora está indo na direção de Deus, está indo ao encontro de Deus. Então esse homem agora ele passa a estar na direção certa quando ele tem os seus pecados apagados. Né? Aí ele coloca assim, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Olha isso, né? Para que não venha sobre você uma ira que vai ser derramada sobre toda a humanidade caída. Né? Então ele coloca, de modo que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério e ele envie o Cristo, olha isso, né? Ungido, né? O Messias, que já vos foi predeterminado, Jesus. Olha só, então ele já fala aqui da esperança da volta de Cristo, cara. Da esperança do reino restaurado a Israel, né? E aí ele vai colocar, é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Meu irmão, que tremendo isso aqui é muito forte. Porque no conteúdo da mensagem ele fala que vai haver um tempo em que vai acontecer as profecias dos profetas, vão se cumprir. Olha que ele vai continuar dizendo, 22, pois Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. Olha só, isso aqui fala que eles deveriam ouvir o profeta Jesus, porque se não ouvir, vai haver uma exclusão. Vai ser, né, a pessoa vai ser exterminada dentre o povo, ou seja, não vai mais ser parte do povo de Deus. Isso aqui fala de juízo, de separação. Na presença de Deus, né, não se pode ficar do jeito que a gente quer, né? E Deus está chamando um povo santo, uma igreja santa, uma igreja imaculada para estar diante dele. E isso é interessante porque ele vai trazer à tona nessa pregação que é necessário o arrependimento, né, e conversão, né, do homem se voltando a Deus. Por que isso? Porque os homens vão ter que prestar conta a Deus, né, quando houver a restauração de todas as coisas, ó. É necessário que o céu receba até um tempo. Esse tempo ainda não se cumpriu para que todas as coisas sejam restauradas, certo? E aqui está falando da volta de Cristo, das profecias do Apocalipse, e tantas outras profecias a respeito do Messias também, né, que em parte já veio, né, na vinda humana dele, depois morreu, ressuscitou e subiu aos céus, está diante do trono, como na última mensagem de Pedro. Só que aqui ele vai mostrar esse caráter da segunda vinda de Cristo, onde todos irão prestar contas diante de Deus, né? E aí ele vai dizer, a esse profeta vocês devem ouvir, né? A ele ouvireis e em tudo que vos disser. Então Jesus falou que iria voltar, falou que haveria um tempo em que as pessoas iriam prestar contas diante de Deus, né? Então a gente precisa se voltar para isso. No 24 ele vai dizer, todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam também anunciaram esses dias. Olha isso. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, por meio da tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou seu servo, o servo sofredor. Deus ressuscitou seu servo e enviou-o a vós primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Ou seja, Deus fazendo toda a obra de conversão, de salvação e de restauração do povo que ele está chamando para viver a presença de Deus. E aqui a gente finaliza, né, esse capítulo, né, capítulo 3, né, com essa linda e maravilhosa reflexão, né, que nos mostra aqui essa mensagem de Pedro. Depois no capítulo 4 a gente vai ver as consequências dessa mensagem que vai acontecer aqui, a gente vai ver isso amanhã, e eu espero que você fique aí com a gente acompanhando cada dia, né, e seja muito abençoado com esse texto, né, com essa nossa leitura, né, e comentário em nome de Jesus, tá bom? Se por acaso ficar aí alguma dúvida, deixa nos comentários aí,
E aí a gente vai tentar, num outro vídeo, fazer algum esclarecimento a respeito de alguma coisa. A ideia aqui é a gente ser o mais prático possível, né? Essa é a ideia, tá bom? Um grande abraço, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fui!